Bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer Sim. E hoje a gente fala um assunto que é um tabu. Aqui a gente é especialista em tabus. Mais um deles, o tabu do tratamento do câncer de próstata, né? Que a gente está falando hoje sobre homens. Homem tem, em geral, essa sensação de ter que ser o provedor, não só, às vezes, financeiro, mas também nas relações pessoais, nas relações íntimas. E o câncer de próstata, o tratamento do câncer de próstata, às vezes, traz muito impacto nessa parte. Um paciente pode ter algum grau de incontinência urinária, que é essa perda involuntária do xixi, pode alterar na relação sexual, tá? Às vezes não consegue manter a relação sexual como antes. E aí, será que ele discute esse assunto abertamente, como fazem as mulheres, né? A mulher gosta de sentar na roda e falar sobre suas dores, as coisas boas e as ruins, né? E homem não. Homem geralmente fica num lugar mais velado, um lugar mais quietinho. E aqui a gente tá querendo fazer o contrário. A gente está querendo colocar esse assunto em voga, querendo discutir, querendo trazer informação, porque a gente acha que informação também traz leveza, principalmente para quem está nessa jornada aí do tratamento oncológico. Então, hoje a gente trouxe uma especialista no assunto. Ela é fisioterapeuta pélvica, muito voltada para essa parte oncológica, de tratamento de incontinência urinária, de disfunções eréteis. Seja muito bem-vinda, Elaine Spinassi, mais uma vez aqui com a gente no podcast. Bem-vinda, Elaine. Obrigada, é um prazer falar de um tema tão recorrente. Afinal, é uma notícia impactante, mas todo homem que vai envelhecer, ele pode ter câncer de próstata. É uma doença do envelhecimento, né? Isso. E quando a gente começa a entender que envelhecer é um rumo que a gente espera tomar. Eu quero envelhecer, tá? Eu quero viver muito. E que a gente precisa viver melhor nesse nosso processo de envelhecimento, sabendo que é uma doença que provavelmente vai afetar uma grande parcela dos homens que estão aí sadios, vivenciando. Vamos conversar sobre qual é o impacto que o câncer de próstata traz para a vida das pessoas. Nos homens, 2 efeitos importantes, Elaine, que acontecem, em geral, pelos tratamentos que são instituídos, muitas vezes não são sintomas da doença em si, são sintomas depois que o paciente já diagnosticou e ele chegou numa outra fase. Ele tratou, se Deus quiser, com a intenção de curar, e agora temos aí alguns desafios no pós-tratamento. E são sintomas tão importantes, tão relevantes, que tem muitos homens que, pelo medo das sequelas destes tratamentos, evitam até de procurar o médico para diagnosticar e tratar a doença. Impotência, ou seja, dificuldade para manter a ereção durante a relação ao ato sexual, e incontinência urinária. E aí, como é que a gente lida com isso, com esse medo? Por que ele existe, Anne? Da onde ele veio? O que coloca isso tão em perspectiva, principalmente na cabeça do homem com o diagnóstico do câncer de próstata? O médico vai explicar sobre isso, né? E cada vez mais a gente está vendo homens mais jovens, 44, 45... 50, 49, assim, tá muito frequente, né? São por pessoas isso ativas ainda, né? Muito jovem, ativas. E isso é importante pelo que você falou. Quanto mais jovem, a gente sabe que o câncer pode vir, né, mais forte, mas quanto mais saudável, melhor a recuperação. Sim, né? E aí, é interessante que você falou que, por exemplo, incontinência urinária pode ser uma sequela só pós a retirada da próstata, né? Se quiser, depois eu posso mostrar isso, como que isso acontece, o processo de retirada e por que afeta tanto e causa perda de urina. Tá? Mas, e disfunção erétil também, porque o nervo passa bem rente. Então, hoje em dia tem a cirurgia robótica, tá evoluindo a cirurgia para ficar mais minucioso e lesar menos. Mas, se antes do câncer o homem tem uma hiperplasia prostática, que também faz parte do envelhecimento e é benigna, já pode alterar a bexiga dele. Então, ele já pode ter uma bexiga que comporta menos xixi. Ele tem uma frequência cada vez mais. O estresse causa muito bexiga hiperativa em homens jovens. Mas é mais comum em homens ou porque tem uma disfunção sexual e não falam e não trabalham. Ou hiperplasia prostática em homens jovens. Tá? Então, isso gera uma compressão ali
da região e gera uma atividade maior da bexiga. Então, é muito importante, antes da cirurgia, saber. Então, já existe recomendação científica para consulta antes. É para saber de onde que esse homem está partindo, né? Eu acho que é importante a gente falar aqui que como o câncer tem cura, né? Assim, tem tratamento, esses problemas que podem aparecer com o tratamento da doença também tem, né, Elaine? Conta um pouquinho pra gente aí, como é que é seu dia a dia aí na fisioterapia pélvica? Sim, então o mais frequente, né? Tem literatura que fala em a cada 10 homens que vivem a cirurgia vão perder urina e ter disfunção erétil no primeiro mês pós-cirúrgico. Qual percentual? Mais ou menos quantos por cento desses homens que se submetem a essas cirurgias vão ter essa complicação, né? Atualmente, gira em torno, aí depende da literatura, mas 40%, 46% com a técnica mais moderna. Ok. Tá? Ou seja, gente, 1 em cada 2 homens podem ter esse efeito que acontece depois, né, do tratamento para o câncer de próstata e não é para sempre, não é permanente, então, provisório, não é sempre, isso? né? Antigamente, a maioria. Antigamente, viam que, às vezes até os 6 meses, o homem curava sozinho. Isso continua em vigor. Muitos profissionais não indicam para fisioterapia porque ficam esperando, tá? Então, para quem aí, né, que tá assistindo a gente que não foi. Isso é uma recomendação que faz com que ele crie hábitos ruins. Presta atenção, eu estou perdendo urina. Eu começo inconscientemente, não vou beber água. Eu tenho que gravar o podcast, senão eu vou querer ir no banheiro, ou eu vou molhar minha roupa. Então, gente, a incontinência urinária, né, e aí a gente vai falar da disfunção sexual, é um componente muito constrangedor. E que aí, esperar 6 meses, porque pode ser a minha consulta com 15 dias. Não, e aí espera 6 meses e não melhorou. Então, você perdeu essa oportunidade. Sim, essa janela ali, 6 meses. Onde quase nada foi feito, né, para reverter. E quando a gente fala de recuperação, né, toda cirurgia, você tem algumas lesões nervosas. E aí a gente sabe que no primeiro ano pós-cirúrgico é o ideal. A gente sempre vai ter melhor. Eu já atendi pessoas com 15 anos pós-cirúrgico, não tem problema. Agora é sua hora, né? É muito comum escutar, porque, né, na oncologia, eu devia ter vindo antes. Nossa, que bom. Sabia que ia melhorar, A sua hora é agora. Se você deu conta, se você descobriu agora, tá tudo bem, né? E é importante a gente reabilitar junto. Por quê? O problema foi gerado pós-cirurgia ou já existia. Já existia, talvez, uma ejaculação precoce. Já existia momentos, quando emocionalmente não tá bem, uma disfunção erétil. Pode, independente da idade. Então, quando a gente não lida avaliando a sexualidade do indivíduo, pelo menos o básico, a gente está correndo um grande risco. Porque a gente existe 2 reabilitações após o câncer de próstata, falando na questão sexual. A gente chama de reabilitação peniana, eu tô focada no pênis, junto de uma reabilitação sexual. Envolve um monte de coisa do assoalho pélvico, de musculatura, de cabeça, de libido, e o que de vocês tudo, falaram né? no começo, esse lugar do sexual, né? Socialmente, as pessoas têm um hábito de esperar que ele tem que procurar, né? Então, isso gera uma sobrecarga. Eu brinco que eu sou adivinha no pós-prostatectomia, porque é assim, tudo bem. Como é que tá a vida afetiva? Depois que as pessoas casam, as pessoas se tocam porque vão transar. Se eu fiz a cirurgia de próstata, né? Se esse homem fez a cirurgia de próstata, a mulher sabe, porque o médico informou, que pode gerar uma disfunção erétil. Disfunção erétil não é disfunção sexual. Separa aí pra gente, pra pessoa que tá lá. O que acontece, gente? Resposta sexual humana é desejar, excitar e ter orgasmo. Resposta sexual. Homem consegue ter orgasmo sem ereção. Sim. E aí tem outra informação muito importante da reabilitação sexual após o câncer de próstata. O médico, né, eu vou explicar, porque às vezes vocês já viram, mas é legal ver, tá? Então, aqui a gente cortou o homem no meio. Então, é como se eu fosse cortada aqui e eu tô vendo a pelve masculina, né? O perfil, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem
Eu gosto muito quando a gente... É um podcast, né? Mas as pessoas vão ver no YouTube. Então, as pessoas podem se sentir, por exemplo. Eu vou identificar onde que tá isso. A gente tem um ossinho, onde fica o pelinho dos nossos órgãos genitais, né? O monte púbico, o pubis. Isso. Então, é esse azulzinho. Então, se a gente palpar, a gente vai sentir um durinho. Atrás desse durinho tá a bexiga, aqui o intestino, próstata, vesícula seminal. Vai sair. Então, esse homem vai ejacular seco. E qual era o poder do prazer dele que ele colocava naquela ejaculação? É muito comum o homem considerar que quanto mais ele ejacula, mais prazeroso foi. Qual é a história de antes? E é ressignificar, então, um processo do ato sexual em si, né? Sim. Da onde ele chegou ali, do ápice, que às vezes é a sensação física do orgasmo, ressignificada, você está colocando aqui pra gente, e também da manifestação física que está acontecendo ali, da pelve, né? Da ejaculação em si, que não vai ter aquela mesma, uma mesma função que tinha anteriormente. Não. Função perfeita. Entendeu? E é muito complexo, porque vocês viram que monte de informação? Então, de repente, eu já urinava muito à noite, então minha bexiga já não tá no tamanho bom. Aí lesou meu esfíncter, que é o músculozinho ali da bexiga, quando tira a próstata, lesa um pouquinho. Então, reabilitar é importante para ajustar melhor a bexiga E pode lesar um pouquinho o nervo. Entendeu? Então... Isso a despeito da melhor técnica implementada, né, Elaine? Porque eu acho que uma coisa interessante aqui é que às vezes tem pessoas, eu já recebi essa pergunta, se as cirurgias... É óbvio que todo médico entra para a cirurgia com a melhor das intenções de conseguir retirar o tumor, a próstata como um todo, mas... Isso pode acontecer em graus variáveis, porque a doença pode estar manifestada de formas diferentes. Porque é comum falar assim, fulano não aconteceu nada. Ou então fulano, ele foi melhor. Aquele cirurgião dele foi muito melhor do que eu. E isso não tem só a ver com a questão técnica, tem a ver com a doença, a pelve masculina. Perfeito. E com o que ele já tinha antes. Esse paciente de 44 anos, ele falou assim, fala uma coisa que eu vou falar agora. Ele falando, e é exatamente sobre o que você está falando. O objetivo do médico é curar o câncer de próstata. E ele vai fazer isso de acordo com o tamanho do câncer de cada um. Ele tem que cumprir o papel dele. Então, o paciente falou, o médico vai me fazer existir. E a fisioterapia vai me fazer viver. Legal. Que aí, o viver, o médico também vai fazer viver. Mas o viver, ele... expressou como qualidade de vida. Perfeito, entendeu? Que analogia significativa. Eu né? acho engraçado que o homem tem um pouco essa coisa cultural, que a gente já falou um pouquinho, é de não procurar ajuda, né? Então, a gente acha assim, tratei, eu tinha um câncer, tirou esse efeito colateral, eu me viro aqui e esquece que existem profissionais, existem tratamentos que melhoram a qualidade de vida. A gente fala muito aqui no podcast, como esses pacientes, que muitas vezes a gente fala que são sobreviventes ao câncer, já trataram, né? Já estão livres da doença. Como é que eles voltam para a sociedade? Às vezes é um paciente novo, ou mesmo um idoso. Tem gente que às vezes é mais idoso, mas também tem uma companheira nova e, né, ainda tem essa função sexual muito ativa. E, né, assim, e tem medo de procurar, acho que é bobeira. Homem, acho que é bobeira para tudo, né? Por isso que a gente faz tanta campanha. O Novembro Azul é uma campanha importante para fazer com que eles cheguem mais ao médico. Mas eu acho que ainda tem essa dificuldade. Igual é a terapia, já viu homem indo pra terapia, muito mais difícil que mulher. Mas você sabe que uma coisa eu acho interessante, talvez eu acho que até é legal da gente levantar essa bandeira aqui, essa bola. Porque eu acho que o homem se incomoda mais com a impotência do que a mulher se incomoda. Porque acho que é uma queixa que traz o homem pra uma reflexão. Ele pode até não saber pedir ajuda. Ele não sabe procurar. Ele se incomoda, mas talvez não chegue. Não chegue. E um dos motivos desse podcast acho que é esse, alertar onde estão os recursos para que isso seja debatido, né? Então, vocês vão saber uma curiosidade super interessante da fisioterapia. Eles são assíduos, eles procuram. Esse rapaz mesmo, ele me achou na internet. O chicano lá, deixa eu ver o que dá pra eu fazer aqui, né? Às vezes ele não conversa, né? Mas quer procurar informação. Isso, mas só que assim, felizmente ele chegou, mas assim, já tá, a bola de neve já tá, sabe? Foi vindo uma coisa, de tudo que eu falei, 1, 2, 3, sem assistência da saúde.
E aí já tá grandona. Então demora não. A cada sessão, hoje, né? O fluxo do xixi já foi melhor. Porque é isso, gente, nem fluxo tem. São várias coisinhas. E é engraçado que a pelve tem musculatura, como a gente tem músculo em qualquer outro lugar do corpo. Então, se você não exercita, você vai perdendo. Então, a fisioterapia vai muito nisso, né, Elaine? Assim, vamos exercitar essa musculatura que às vezes tá meio perdida aí, tá meio parada, pra melhorar os resultados desses homens, Sim, né? e que se relaciona com todo o corpo. Então, esse olhar também não pode ser só da pelve, porque essa musculatura, então, ó, aqui a gente vê a masculina, tá vendo? Então, o homem, ele tá com a perna pra cima, tá vendo? Sim. Tipo posição ginecológica. Sim. E aí, tirou a pele, ó, esses são os músculos, ó, aqui é o pênis, aqui é o ânus, aqui são os músculos do assoalho pélvico. E se a gente olhar, é muito parecido com o das mulheres. Então, aqui é o masculino, aqui é o feminino, tá? Só que tem diferença, né? E aí, até que no homem não é muito comum. A mulher cai mais nessa pegadinha da internet. Eu vou aprender aqui sozinha. Vou fazer, vou treinar. E é isso. Tem mulher que pode ter resultado desse jeito. Por quê? Porque ela já tem uma consciência prévia. E o homem é mais complicado pra isso. Entendeu? Mas olha, legal essas estatísticas que são mais assíduos, ou seja, eles né, uma vez num protocolo eles se organizam, não faltam, vão, porque eu acho que do Novembro Azul, que a gente sempre reflete, eu acho que traz pra gente aqui nesse debate de podcast, é que cuidar da saúde do homem, de uma maneira geral, eles se cuidarem. E a gente, né, no sentido de discussão de sociedade, fazer uma sociedade pensar em saúde é complicado, porque a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o papel do homem na sociedade ainda, né, de uma grande maioria das vezes, como aquela pessoa persona da orientação familiar, o patriarca, o provedor. E esse cara, esse sujeito que está ali, ele não consegue muitas vezes se enxergar doente, porque altera toda a dinâmica familiar dele. Ele não consegue ser cuidado, e não né? consegue Assim, ser cuidado. É difícil então, sair dessa posição, fazer a reflexão de saúde do homem para poder mudar um pouquinho, porque aí a mulher, numa situação já, né, contextualizada de sociedade mais frágil, ela busca ajuda mais rápido, ela tende a ser um pouco mais até expressiva nas suas queixas, ela fala mais, ela debate mais, ela dialoga mais, e o homem é aquela situação mais velada. Como é que você enxerga isso na fisioterapia? Porque, assim, falar que vai tratar um homem com fisioterapia é igual pedir pra ele passar creme, hidratante. Quando eu falo fisioterapia no consultório, não tô brincando. Ele olha pra mim e fala assim, que? Tipo, pilates? Não é pilates íntimo, é fisioterapia para reabilitar. Pronto. Isso Vocês é muito importante. Da água, né? Você estava falando no processo químio, rádio. Você precisa hidratar. Como é que você vai mandar hidratar, sendo que a bexiga não comporta água? Como é que os órgãos vão estar se ele quer hidratar? Ele não consegue. Deu para você entender? Sim. Então, é o jeito que a gente precisa aprofundar para explicar sobre isso. Eu falo que, às vezes, o termo, né, fisioterapia é isso. É isso que as pessoas pensam. É exercício. É ficar assim, ó. Contrair. Eu já fiz isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é contrair e relaxar o músculo de pênis e ânus, porque nós estamos falando de homens. Vocês vão sentir a base do pênis movimentar e o ânus. Quem dera fosse simples assim, gente. Eu não tava aqui. Exato. Você tá entendendo? Então é isso. Um princípio básico, os homens que fazem a rádio, a químio, a hormônio, né, gente? Nós esquecemos de falar do hormônio. E é um efeito colateral de muitos tratamentos, né? A gente pode depois falar especificamente no homem, né? Que é muito comum no tratamento. Então, tudo isso vai gerar uma desordem muito grande. E não ter assistência... Eu vou só porque químio, rádio, prostatectomia radical, hormônio, cura. Mas e qualidade de vida? E aí é isso. Como é que esses homens estão vivendo, né, agora? Ô, Elaine, me conta uma coisa, assim, a gente estava conversando isso tudo porque a maioria dos tratamentos ou vai irradiar ou vai operar, né, nessas fases iniciais, e esses nervinhos, né, que vão para a bexiga, que são responsáveis pela ereção, estão muito colados na próstata e às vezes eles são lesados e aí vão ter esses sintomas.
O paciente precisa, idealmente, que você já falou, procurar antes, pra gente saber como é que era antes, né, desses tratamentos todos. Mas o que não procurou antes, fez o tratamento, vem em seguida. O paciente tem que fazer físio a vida inteira? Só para as pessoas que estão escutando, assim, será que eu tenho que me programar? Eu tenho que fazer 2 anos de fisioterapia, 1 ano, são poucas sessões, a gente vê resultado quando, melhora quanto? Você consegue dar esses dados pra gente? Consigo. O que acontece? Eu gosto de falar sobre esse tipo de atendimento no câncer, é uma reprogramar seu corpo. Se o paciente chega com uma bexiga pequena, porque ele bebia pouca água, e quanto mais água ele bebia, mais ele ia no banheiro, então ele bebe pouca. Eu consigo aumentar a capacidade da bexiga dele. Isso é super interessante. Entendeu? Se esse homem, ele para de ter relação, lembra que eu falei da mágica? Porque eles se afastam. Porque eles aprenderam que tocar é porque eles estão querendo alguma coisa, mesmo que seja no outro dia. Mas eu vou tocar porque eu já tô interessado. Não, agora eu não dou conta. Né? E aí, o que acontece? Eu vou reprogramando esse corpo. Então, um homem que perdeu a ereção, pode ser temporária, tá? E agora é isso. Ele tá tendo intimidade? Essa é uma dica importante. Vamos ter intimidade? Não, mas eu não tenho ereção. Eu não falei que o orgasmo seco, agora, vai acontecer se você namorar? Só que às vezes ele não vai vir de primeira. Porque aí você tá muito triste, é muita coisa. São várias emoções tem ali, né? A parte mental do sexo. Então, em média, os tratamentos de fisioterapia pélvica vão variar entre 3. Eu já tive paciente de próstata, eu atendi, fiz 3. É aqueles casos que, assim, não precisa de você ir. Não, mas eu quero, eu tenho muito isso. Ó, Elaine, eu perguntei pro médico, ele falou, não precisa, você vai. O jeito que a gente vê quando tá evoluindo, que vai melhorar. E aí... Não precisa, ele, não, mas eu quero. Eu posso ficar melhor do que eu estou? Tem paciente assim? Muito legal. Pode. Então, ele foi lá, 3 atendimentos. Eu não perco urina nenhuma, eu entendi que isso eu tenho que fazer assim, eu já treinei. Porque se vem e o prognóstico é bom, e eu vi que entende, que tá ali, presente, envolvido, eu posso... Aqui, vem daqui 15 dias, treina isso. Aí ele vai treinar aquilo que eu ensinei. E aí, é isso, 3. Então, pode variar de 3 a 20. Entendi. Sessões. Ou seja, não é um tratamento que é super demorado. Então, vale a pena, né? E uma taxa de reabilitação, ou seja, uma taxa de retorno da função... No mínimo, assim, pro caso horroroso, tá? No mínimo 60%. Olha, legal. Na minha prática clínica, mas a literatura também mostra. Ok. Tá? Então, no mínimo 60%. Às vezes eu acabei de consultar e falo, 50%, 60% eu te garanto. Só que vai evoluindo, é sempre mais, gente. Olha que interessante. Existem alguns homens, tá? Que não vão secar totalmente. Como esses homens que têm perda de urina vão saber se... E aí, eu vou curar 100 ou eu vou curar 90 ou eu vou curar 98? Nós temos que fazer. Fazendo, eu te garanto que é no mínimo 60, 70... É muito importante, são números muito importantes, né? Sim. 60% é o que você falou mais cedo, tem gente que não sai às vezes mais, né? Não vai numa festa ou não participa de alguma reunião social porque tem medo de perder urina, né? Fralda, calor, exato. assadura. E a vergonha também de perder urina na frente das pessoas, então prefere não tomar água, aí gera uma desidratação que vão outros problemas relacionados e a perda de convívio social que é importantíssimo, né? Como é que essa pessoa volta, né? Assim, venci o câncer, uma batalha tão importante, e agora tô dentro de casa, porque eu não quero ver a cara das pessoas. Depressão, né? O índice de depressão. Então, assim, deve reabilitar mesmo, independente, porque é isso, tem gente que vai precisar de pouco, tem gente de muito. E você foi falando aí, só veio na minha cabeça a sensação de envelhecimento. Imagina um homem de 49 anos, câncer de próstata. Não reabilitou. Tem homem, gente, importante falar isso. Tem homem que vai ficar bem. Assim, não vai perder a ereção, né? Porque a gente falou são porcentagens. São porcentagens, mas é isso. Existe uma chance e existe tratamento, tá? E um mito, tá? Que existe muito na minha prática clínica. Eu vou tratar primeiro a incontinência, porque tem muito homem que vai falar assim, não, com incontinência, eu não quero saber de vida sexual. Tá? E existe uma outra disfunção que chama climatúria, que é o quê? Quando ele se excita
ele perde urina. E excitar não significa ele ter ereção, é só dele sentir desejo, ou aí ter ele um não pouquinho quer nem de... mais sentir, porque senão vai passar vergonha. E a gente consegue tratar a climatúria. Olha. Vai ter orgasmo, já não tem esperma mais, porque tirou a vesícula seminal. Então, é um orgasmo seco, mas aí vaza urina. Aí não dá, né? Entendeu? Então, são coisa. muitas delicadezas, gente, que assim, e que interferem muito na qualidade de vida. E que a pessoa, para dar esse suporte de tudo que eu estou falando, é o fisiopélvico, com formação em masculino. Já teve casos em que você precisou da intervenção direta da psicologia? Porque numa coisa que a gente está colocando aqui, eu acho importantíssimo, é que o homem é colocado, desde que o mundo é mundo, numa posição de não sofrer, de ele encarar todos os desafios, todas as vivências, experiências, de uma forma sólida, de uma forma construída para não se abalar. É o famoso combatente, né? Tanto que essas ideias de lutador, de luta, vieram todos inicialmente na forma masculina. E eu acho muito difícil desconstruir essa ideia no momento de fragilidade, como você está colocando, sozinha, só com a fisioterapia. Então, nesse momento de reflexão sobre a saúde do homem, deve ter casos em que a gente, para poder reabilitar uma função sexual, uma função que ele acredita, né, para voltar e até da incontinência. Eu acho que até urinária também, né? Exato. A cabeça A psicologia muito, vem. né? Então, gente, aí nós estamos no Brasil, né? E aí as pessoas, por causa da rotina que levam, por causa da questão do investimento, da qualidade dos atendimentos... Então, indicados todos são. Para psicologia. Sempre, sempre. Então, assim, só que tanto eu quanto a psicóloga, porque pode vir da psicóloga para mim. Entendi. Assim como do médico. A gente tem todo um cuidado de indicar no momento certo. Para não ocorrer isso, tipo... Porque aí a pessoa consegue enxergar o quanto que ela precisa, tá? Então, a gente tenta fazer dessa forma. Tanto a psicologia quanto... para mim, entendeu? E às vezes, de início, algumas pessoas, esse paciente jovem, por exemplo, de 44, ele tem uma indicação de umas 2 semanas, ele ia lá umas 2 vezes, pra ele dar aquele up. Sentir aquela sensação assim, gente, como mudou, pra dar aquele estímulo. Só que é isso. Às vezes ele não tem tempo, porque trabalha demais. E aí a gente tem esse respeito. Quando eu tô muito abalado emocionalmente... Bom, é mais emocional? Então eu vou pra terapia primeiro, né? Tem gente que até argumenta isso. Já tive um paciente uma vez, um paciente jovem também. Cara atleta, corredor e tudo. E quando ele se viu impotente, ele falou, poxa, eu não tinha nada quando eu tinha o câncer aqui. O nada significa que foi um achado. Ele descobriu o câncer numa fase precoce, ele não teve nenhum sinal e sintoma que foi visto antes dele operar. E ao operar para curar... Ele ganhou um problema. E aí, isso trouxe para ele né? Uma sensação de tristeza, de, poxa, eu tratei o câncer e agora eu estou lidando com a consequência que me impede de viver bem. Isso é tão importante, né? Comentei aqui da psicologia, porque eu acho que quando a gente se propõe aqui a discutir o que acontece na vida das pessoas, especialmente nessa situação aqui do pós-câncer, né? E tentar dar ferramentas para que elas possam se instruir e buscar, né, ajuda e buscar melhorar. Eu acho que esse universo masculino, ele é muito interessante para a gente, é um desafio enorme. A gente, né, nós mulheres falando aqui, porque realmente até a forma como eles... observam a sexualidade, a continência urinária, o sistema reprodutor masculino como forma de é a masculinidade ali, só é possível com isso. Só é possível ser homem se aquilo funcionar. Tem esse lugar mesmo, né? Então, como, né, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, muitas mulheres vão assistir para depois mostrar. Então, a dica que eu dou é o seguinte: sempre. Aproxime. Então, é isso. Que, talvez, nesse momento, por causa do câncer, ela tá assistindo isso agora para tentar ajudar o marido. Mostre para ele que é isso. A gente pode ter intimidade nesse processo, porque eu posso te acolher. Isso. Então, a gente vai ter afeto. Eu vou curtir isso também. Não tô fazendo por você. Sim. Eu também vou curtir. Porque o normal é o quê?
distanciar. Então, eu tenho que chamar, eu peço pra a esposa mulher vir. entende que assim, ele vai ficar triste se ele não conseguir, então não vou nem chegar perto. É por amor. O homem não chega perto porque também tá com medo de não conseguir. Então, aqueles casamentos, aqueles relacionamentos que vão minguando, né? Porque Sim. fica aquela coisa meio velada, ninguém faz nada. Vai gerando estresse nos dois, porque não sabe o que fazer, não foram orientados. Isso aí. Então é isso, aí eu ofereço, eu falo, olha, eu gostaria que ela viesse, dou abertura para vir junto Olha. ou separado, para eu explicar sobre isso, como é que tá isso para você. Porque às vezes é isso, a mulher vai virar e falar assim, aqui, eu não faço questão da penetração. Nossa, pois é, mas ele faz questão da ereção. Então, como você não faz? Porque às vezes tá na menopausa, não tratou. Então, nós vamos fazer o seguinte... tem esse instrumento, tudo bem para você usar? Porque vai ajudar no tratamento. Sim. Né? Tem um tratamento, por exemplo, de vacoterapia, que é o quê? Para você estimular a vascularização. As ereções matinais que os homens têm é saúde peniana. Legal. Tem ereção matinal? Isso é um questionamento que eu faço. E como é que você tá? Tá tendo ereção matinal? Não. Opa, isso já é um alerta, tá morrendo. Entendeu? Então, existe um tratamento que chama vacoterapia. Tudo aqui tem comprovação científica. E que a gente faz... Eu tenho já a bomba. Geralmente, é isso aqui. Mostro. Se você quiser, você compra aqui ou você compra na internet. Certo. E aí, ele já leva, já dou a recomendação da literatura, o protocolo melhor. E ele vai fazer uma vascularização induzida. E aí, é isso. Tem mulher que quer participar. Olha, legal. Ah, eu acho legal. Entendeu? Então, vira... um momento, talvez, de conexão que nunca tiveram na vida. Entendeu? Então, assim, é muito legal, vale a pena. E eu já tive, gente, porque às vezes, né, todos os tipos de pessoas, entendeu? Assim, é porque às vezes as pessoas, isso é pra quem tem muita condição, isso é pra quem quer. Entendeu? Legal. Porque tudo é possível. Com entendeu? certeza. O objetivo desse podcast, inclusive, é esse. A gente precisa trazer essas coisas à tona, à luz, porque tem muita gente que nem sabe, né? Então, tem gente que, às vezes, tem a condição, mas nunca soube dessa informação. Nunca ou, às vezes, fica com sobre vergonha. isso, né? Tá muito envolvido ali no tratamento, que é um tratamento que traz várias outras, né, outras preocupações. E aí, aquilo ali vai deixando de lado. Na hora que vê, chegou, tô incontinente, tô impotente... E tudo bem, né? Eu venci o câncer e é isso. E não é isso, né? A gente quer que essas pessoas, né, que estão em processo de tratamento ou que já passaram pelo tratamento, ou aquelas que estão tratando, a gente sabe que na próstata tem isso, né? Tem um tratamento mais prolongado para aquelas doenças que são mais avançadas e que trazem esses prejuízos. Mas a gente quer que a pessoa fique minimamente impactada durante a vida, né? Seja pela parte sexual, pela parte urinária. A gente sabe que na próstata, muita mulher escuta. Elaine falou muito bem. A gente faz, todo mês de novembro, a gente faz as campanhas do Novembro Azul. E aí tem muita mulher participando das palestras. E aí elas falam pelos maridos, falam pelos filhos, marcam as consultas. Então é importante mesmo até as mulheres escutarem para conseguir estimular, né? A Elaine falou bem. Às vezes o homem não fica ali meio acanhado de conversar, mas na hora que começa a tratar, tem uma aderência boa e consegue melhorar. A gente, fisioterapia pélvica melhora muito esses sintomas que podem vir do tratamento. Então, vamos ajudar a divulgar essa ideia. A gente precisa espalhar essas informações para que os pacientes tenham uma jornada aí muito mais leve. É isso aí, Elaine. Eu queria só agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Deixar um recado para esses homens maravilhosos que estão aí, para as esposas, companheiros, que aí, né, no plural mesmo. O que a gente pode falar aí para esse mês de celebração à saúde masculina? Eu acho que é para... Quem tem alguém, porque é muito comum essas pessoas, né, que vivem o câncer, às vezes ter alguém, ter uma parceria. Eu acho que a gente, no Outubro Rosa, né, a gente viu que às vezes a gente vê divórcios. E o maior fator que eclodiu ali é o câncer, né, do homem. A mulher, ela apoia mais esse momento, mas é isso, essa dica de, vamos, se envolva. Ajuda a buscar, como a gente fala, mais, assim, consegue comunicar mais. Sim. Às vezes, conseguir adentrar mesmo nesse tratamento, ajudar, né? Ser parceiro. Porque eu acho que como todo esse lugar de tratamento é cheio de mito, tabu,
né? Todo mundo não fala, aceita tudo, só o que vem, não procura, né? Então, eu acho que é isso, assim, prevenir e tem que curar, né? Porque por mais que é da idade, quando vem jovem, não tem muita opção, porque ele é silencioso, né? É isso aí, gente, porque novembro tá azul, mas a saúde tem que ser vista o ano inteiro, tá bem? Não é só novembro, não. Essa reflexão aqui é só para chamar a atenção desse movimento que se cria ao redor dos homens, para que eles reflitam, para que a gente, como sociedade, reflita até do papel desse homem na sociedade, do nosso papel como mulheres, estimuladoras, né, fomentadoras de informação aqui, para a gente poder, já que a gente fala tanto, né, tem a fama de mulher fala tanto, vamos falar do que interessa, vamos discutir saúde, vamos levar informação do bem. Aqui pode tudo, tá? Só não pode mito, só não pode vergonha, só não pode vontade de querer viver. Porque pode falar de câncer, sim, pode falar de câncer de próstata, de saúde do homem, especialmente depois que ele trata, tem fisioterapia, tem mais um monte de dica legal. Achou que faz sentido? Acho que o que a gente está falando aqui pode ajudar alguém que está aí do seu lado, sofrendo, calado, sem discutir? Compartilhe essa informação, divulgue essa ideia, ajuda a semear informações do bem. É para isso que a gente está aqui. Pode falar de câncer, sim.